Gilberto Gil diz que a Bahia deu a ele régua e compasso. Eu sinto muito, Gil. Copacabana me deu a papelaria inteira. A frase é do meu convidado, que nem frequenta de sunga a praia mais famosa do Brasil. O negócio dele é a confusão e densidade de almas humanas que circulam pelo bairro. Dramaturgo, escritor, antropólogo da beleza e do caos. Seja bem-vindo ao Provoca, Fausto Fawcett. Salve, Marcelo. Tudo bem? Que bom, muito obrigado cara. pelo convite. Que bom Prazer. te ver assim, esse download ao vivo. Exatamente. Vamos lá. Empinando o upload, cara. Vamos lá na pipa. Ô Fausto, como anda Copacabana? Como sempre, é uma micro tradução do Brasil, né? E, obviamente, continua sendo a capital humana do Rio de Janeiro. Então, se o Rio de Janeiro está enfrentando... Capital humana? Humana e urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Sempre foi, né? Escancara umas falências, né? O Estado, a cidade devagar, tá cheio de gente pela rua ali. Em situação né? muito tá ali difícil. os náufragos Ali existenciais, sociais estão ali, continua, entendeu? Um fervilhar, continua, mas agora com outra perspectiva, né? Porque você tinha uns camelôs, você tinha toda uma... assim como no Oriente Médio você tinha a faixa de Gaza, ele tinha uma faixa de gozo, né? Entre o posto 2 e o posto 6, com a digitalização, digamos, a boemia erótica, etc. Sim. Isso deu uma modificada também. Sim. Então mudou os tempos, mas o bairro continua ali, firme e forte na sua peculiaridade. Não mexa. Aquele negócio de don't mess with Texas, don't mess with Copacabana. E você continua lá, evidentemente. Sim, contrato vitalício. O espírito mundano sai chutando todo medo. Tudo aquilo que não seja bela puta de paixão de rua solta. A bela puta. A bela puta. A bela puta. Copacabana fotografa. A gente se conheceu nessa virada aí dos anos 80 para os 90, quando eu morava no Rio, e eu acho que uma das minhas medalhas, quando eu me senti acolhido no Rio, foi quando eu consegui te apresentar um boteco que você não conhecia em Copacabana. Lembra disso, não? Um pastel espanhol ali e tal. Eu falei, cara, eu acho que agora eu posso dizer que eu estou próximo do Rio de Janeiro, né? Qual é a primeira faísca que te fez ver Copacabana como esse lugar? Que é a sua praia, literalmente artística, né? Como diria o Dom Juan, né, do Castaneda, que era um autor que na década de 70 ficou muito popular, todos têm seu lugar de poder. Sim. Né? Então, Copacabana ali, principalmente o Lido, posto 2 é para mim. Mas meus pais foram para o Leblon, eu fiquei exilado no Leblon ali, 4, 5, 6, nessa idade, né? 4, 5, 6. Mas aí quando eu voltei para Copacabana e fui para uma rua chamada Carvalho de Mendonça, ali perto do Copacabana Palace, aquela ebulição, cara, era no prédio, era na rua, era na praia, era na escola, entendeu? E uma mistura. O marginal tinha aquilo outro, tinha loja de macumba, e eu morava na rua que tinha 4 boates. 4 boates. Então o que acontecia? De madrugada todo mundo jogava garrafa na rua, porque era aquela confusão. Era um mundo acontecendo. Mas ninguém não queria mais dormir também, não. Queria ficar jogando garrafa. E jogava garrafa literalmente? Não, literalmente, garrafa. De vidro mesmo, a garrafa. Aquele bombardeiozinho básico. Aí, de manhã, a gente varria a rua, ficava aqueles cacos, que eram troféus, e a gente batia para poder bater um gol pequeno, né, na ruazinha. Sei, ali, jogava tal. futebol. Aí chegava, quem eram as goleiras? Quem? As meninas saindo das boates, né? Então, As meninas saindo do trabalho, batiam uma bola ali com aí você. batia uma balinha. Aí a gente tinha meninos com 9 anos, então tinham o horizonte. Que coisa erótica isso, né? Mas foi bom. Foi E o divertido. jogo era bacana? Era... Não, Rolava mesmo? Rolava bem, não, eram boas. Olha o fantasma! É um pesadelo ao vivo! O fantasma! Pavor da velhice! Olha o fantasma! Os urbanistas mais hoje, que mais pensam as cidades, falam que é assim que tem que ser.
né? Essas cidades que querem higienizar, aqui é só uma coisa, aqui é só outra. Não, na verdade, tudo que falam de cidade inteligente, na verdade, são cidades burras, né? Por que que a gente tem essa tentação de querer deixar tudo limpinho, organizadinho? Não, eu acho que aí tem duas coisas aí, digamos, profundas, né? A gente veio do caos, voltará para o caos e temos uma das nossas tareas é tentar ordenar umas coisas. E o segundo tem uma coisa moderninha de 300 anos, né? De querer realmente botar, racionalizar, etc., ou colocar, fazer da ordem, através da ordem, alcançar algum paraíso social e mental, né? Então, primeiro tira a morte, a gente não convive com a morte, aí bota ali, entendeu? Tem várias coisas. E o auge disso é a digitalização, né? Que você, na verdade, vai... O que que ela fez? Vai limpar, por Ela exemplo... acelerou isso? Eu adoro, e você vai... Tem gente que não sabe, enfim, a garotada também não sabe. Mas uma TV fora do ar. Isso. Aquele chiado, Sim. um radinho que você pegava. Então, eu adorava uma perspectiva de um camarada que dizia assim, olha, eu acho que eu vi um discurso de alguém ali do Churchill no show da Xuxa, hein? Sei. Eu vi. Então apareciam os fantasmas. Apareceu Esse ali. tipo de sujeira Sim. eletromagnética Sim. né, das sintonias, Sim. o digital tirou. Ele vai ter outra coisa, né? O ultra, meta, HD, 8K, não sei, 18K, não, o cara vai para lá para... Né, vai ter uma superposição de realidades. Ou seja, neurologicamente estamos... vai dar um problema. E é engraçado, quando você falou no fantasma que a gente vê na televisão analógica, é o poltergeist. E aí vem a Santa Clara Poltergeist, Sim. numa pequena sala de um shopping decadente em Isso, Copacabana. isso. Eu estava nesse show, que era uma Sim. sala que cabia o quê? 30 pessoas, talvez menos. Um elevador, né? O elevador. E se chamava Magnetoscópio. E aí tem um personagem chamado Marcelo Dantas, chegando ao Brasil, hoje um grande museógrafo no planeta todo. Exatamente. E dentro daquele espaço, o que aconteceu ali? Uma adaptação de um livro chamado Santa Clara Poltergeist, que eu lancei em 90, esse show foi em 92, o verão de 92. O Marcelo estava saindo daquele lugar, porque essa salinha era uma salinha, De uma exibição. cinemateca. Né? Passava filmes ali e ele tinha a produtora do lado. Isso. Então, aproveitamos aquela salinha, o Barrão teve... Não, vamos aproveitar isso aqui, Claro. você vai para um outro lugar, o Marcelo Dantas, vamos aproveitar isso aqui, dar um final de festivo para este Grande local. final. E aí foi Era uma uma caverna maravilha. eletrônica, era uma coisa Exatamente. que não existia. Nesse shopping, que é o Shopping dos Antiquários, Sim. conhecido como Shopping dos Antiquários, ele, se não me engano, é o primeiro shopping Shopping do Brasil. Do Brasil, e foi exatamente. construído pelo pai do Fernando Collor. Ah. Olha como a história do Brasil Olha só, é a nave-mãe. É a nave-mãe. Então, Como explicar o Brasil? vamos É explicar. O muito Brasil não difícil. tem problema. E ali foi isso, era uma santa que curava com sexo. E tinha a nossa querida Regina Soares, a Regina, que virou Regininha Poltergeist. Aí, Cátia Flávia, Godiva do Irajá. Meu nome é Cátia Flávia, a Godiva do Irajá. Fui. Cátia Flávia, Irajá, Copa. Isso, Cátia Flávia, Irajá, Copa. Calcinha, Cátia Flávia, Irajá. Essa é uma pessoa que existiu, uma mulher que cavalgava Sim, cavalos sim. brancos, As casada. duas existiram, né? Esta mulher... A Cátia Flávia e a Godiva. A Godiva é uma história medieval em que um certo rei, abusando dos impostos, não sei por que isso acontece, né? Mas no seu povoado, na sua cidadezinha, a sua bela e loura esposa, muito querida,
pelo povoado, pela cidade, ela resolveu tomar uma atitude. Disse, olha aqui, você tem que abaixar esses impostos. Sou o rei. E você, mulher? Então, olha só, vou fazer uma aposta com você. Eu vou desfilar nua, no meu cavalo branco. Ninguém vai abrir a janela para me ver. Se se isso acontecer, você abaixa os impostos. Aí falou, vai lá, que é claro, você acha que ninguém vai. Vamos escancarar as janelas para te ver. Se ferrou o rei. Lá foi ela, linda, loura, cavalgando seu cavalo. E aí, a Cátia Flávia, aqui, ela era uma garota de programa no Irajá, numa boate do Irajá, chamada Kiss Me, e eu adorei esse nome, né? Adorei a história daquela mulher marrenta, confusa e arrumando confusões no Irajá, e juntei as duas. Não, vou contar a história de uma mulher que é casada com um figurão contravenção e tal, e desafia e cavalga pelos subúrbios e ninguém mexe com a mulher do Salomão. E toca mais por andar no cavalo branco, pelas noites tipo punk. Toda nua, toda nua, toda nua, toda nua. Doraça Beuzebu, Doraça Lucifer, Doraça Satanás. Tem gente aqui que te faz pergunta de fora. Luciano Rezende, por que ainda hoje as músicas e letras que tanto sucesso fizeram em 70, 80, 90 tem tanto espaço na mídia? Ele pergunta. Talvez tenha sido uma última geração, vou colocar dessa forma, né? E era uma geração de classe média, né, etc., que tinham uma visão, um preparo, uma ligação com literatura, entendeu? Com uma certa contundência, uma preocupação de ter uma certa contundência de comentário, de crítica, e com poética mesmo, entendeu? Como eu falei, de literatura. Então vai cristalizar, né? Isso me lembra muito rapidinho, um filmezinho, em que um filmeco, né? Que um cara tomava conta de umas meninas que tinham presenciado um crime, né? Aí uma das meninas estava lendo, ai, meu Deus, eu tenho que Romeu e Julieta aqui, eu não estou entendendo, não sei o que, papai. Aí você me explica aí como é que é isso aí? Aí o cara explicou, não, são duas famílias cujos os garotos são de famílias diferentes e essas famílias não se gostam, então deu um problema. Aí ela perguntou, poxa, por que ele não escreveu isso aqui? Aí falou, minha filha, isso não ia durar 400 anos se ele não escrevesse de uma forma que, né, excitasse a imaginação. Se ele fizesse só esse release, não ia adiantar nada. Claro. O Cazuza, na época, disse uma coisa, que você foi um cara que conectou Zona Norte e Zona Sul. Sim, sim. O que é legal nisso que o Cazuza fala é que tem a ver com o show que você faz em seguida, no Jazzmania, que começa a conectar universos, Fausto, muito malucos, assim, que você tem o Boni numa mesa, Sim. o Castor de Andrade e a Polícia Federal com os revólveres. Não era isso que aconteceu Não, naquele aconteceu. show? Aconteceu uma das vezes, porque nós tínhamos a Marinara, né, que era policial ainda. Policial. E ela, enfim, aí tinha lá os colegas, tinha o seu conhecimento, exatamente. E com aquela novidade, ao invés de serem as mulatas do Sargentelli, né, Sargentelli era um cara que fazia um show sensacional com as mulatas e tal, né? Mas eram umas louras de classe média, botando pra quebrar. Falante Dona Rude vai apresentar o maior fenômeno humorístico da atualidade. Ela ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas da Malemolência. Gisele Lapé, Gisele Lapé, Gisele Lapé, Gisele Lapé, Loura. Quem fez o sucesso delas no palco foi Débora Coker.
Então, ali a gente tinha uma banda de rock que era absurda, Dado Villa-Lobos, Laufer, Dé, era Incrível. João Baroni, era o... E as meninas era Regina, Moulin Rouge. era Falange Moulin Rouge, exatamente. Cátia B, Zélie Rosa. Fecharam a praia, tanto a Polícia Federal quanto o Castor. O Castor, estava na mesma noite. A mesma noite. Que encontro, né? Não, e todos... Teve um papo civilizado, republicano. Não, republicano, não. Teve um papo do Básico Instinto. Do Básico Instinto. Esse é o papo. Que é o nome, né? É o nome do álbum show. do show, que é maravilhoso. Sou nascida da costela, sou nascida da costela do teu verbo. Sou Você navega música, literatura, teatro, cinema. Em qual dessas você se sente em casa? A escrita, né? A literatura é o princípio de tudo, sempre. Né? Porque ali você tem... eu costumo dizer que é uma espécie de Coca-Cola interior, né? Você pega na garrafinha de Coca-Cola, tem marca registrada de fantasia. Então eu tenho uma marca registrada de fantasia e aí eu chego e empresto, né? Faço isso, vai para um roteiro de cinema, vai para uma peça, No vai para princípio música. era o verbo. No princípio. E é assim que ele está aqui hoje, lançando o próximo livro, Pesadelo Ambicioso. Sim, sim. Que alegria ter você aqui nesse momento, né? Que você já tem Faveloste, o show que está aí tem um show, rodando. com Jarbas Agnelli, Jodelle Larcher, né? Jodelle, Jarbas, são dois caras do audiovisual e da música também. E ainda a gente, olha, é uma galera da pesada que é André Bujan, Irmãs Paixão, Rodrigo Chá, Marcos Suzano. Que é isso? Eles todos participaram do disco. Do disco. Do disco, né? Isso. E ainda tem uma integrante, que é a nossa Uma integrante musa, que é fulgurosa. Carolina Maynard. Tem um beijo aí? Vem aqui. Chega mais. Não, bem mais. Assim. Assim. O meu convidado, ele diz uma coisa, ele fala que não escreve ficção científica, ele só dá uma exageradinha na realidade perturbada. É assim que você fala? Sim. É por isso que eu vou precisar do próximo bloco para conhecer melhor Faveloste, o futuro do Brasil na mente do Fausto Fawcett. A gente já volta. Distopia é uma palavra para um tempo-lugar perturbado. E o que vemos aí, por exemplo, em séries como Black Mirror, também já estava no cinema com Matrix, Mad Max, sobretudo com Blade Runner, que foi inspirado num livro do Philip K. Dick, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, é um livro de 1968. O meu convidado, Fausto Fawcett, é especialista em criar futuros perturbados. Ou seria o Fausto apenas um repórter da realidade do Brasil em 22? Até que ponto, o Fausto, o que a gente vive, nós temos consciência que é uma distopia? Não tem mesmo, porque na verdade está sendo tomado pela distopia, né? A crença humanista de que nós, com tecnologia, com razão, né? Com direitos humanos, mas principalmente com razão e progresso tecnológico, nós vamos acabar com doença, acabar com fome, acabar com isso, acabar com aquilo, né? Essa fantasia, vamos chegar a um ponto, imagine all the people, né? Como na música do John Lennon, eu acho que deu ruim, né? A gente sabe que... Imagine não dá certo, é isso? Não é. Não dá. Não dá. é por aí. Eu acho que nós temos uma fantasia de uma consciência amorosa para a qual, né, estaríamos destinados, etc. Uma adaptação cristã para estar todo mundo o de mãos universo. dadas, assim. Não dá, porque o universo é conflito, né? You may say I'm a
está acontecendo de forma patológica, né, digamos assim, né, nós estamos Antigamente se dizia que a humanidade estava 3 doses abaixo, agora está 3 doses acima, né, em termos de... Está com transtornos de personalidade apocalíptica, todos nós, né? Como se tivesse facções e seitas, fundamentalismos para tudo que é lado. Né? Aí você fala, não, é de esquerda, é de direita, mas como assim? São todos caricatos. Né? Você não tem uma confiança em relação, inclusive, à democracia. Então, quando você me pergunta assim, o que devemos fazer, sobreviver e tentar, porque com redes sociais, com este fundamentalismo, esses milenarismos, essas inconsciências e racionalidades, tudo, perdeu a sua... eu sou democrata. Como é que é, meu filho? Explica Você está falando do porque quê, as né? redes sociais chegam, aí você tem um hashtag, você tem um engajamento que é instantâneo, né? Então, meu voto, eu vou votar, o partido, será que a gente tem confiança mesmo nisso tudo? Você já chamou a rede social de tornozeleira. Sim. O que é isso? Por que você chamou de tornozeleira digital? Porque você está vigiado o tempo todo e, ao mesmo tempo, está vigiado e viciado. E nós, né, há 20 anos atrás, 22 anos, você ouvia aquele papo, não, agora democratizou temos tudo. mais liberdade pra temos falar uma o que liberdade, etc, etc. Aí não, era aquele papo de traficante, né? Dá de graça depois de 2 doses, né, que começa a te cobrar. Né? E as pessoas, todos nós trabalhamos 27 horas para algumas empresas, etc. Para essas ferramentas. Exatamente. É por isto que as dúvidas sobre a democracia estão aí e por isso que nas últimas eleições as pessoas não vão, anulam, etc. As pessoas já estão distópicas, não tem essa, elas já estão. O Faveloche tem uma coisa da sua imaginação que eu acho assim... É assustadora aqui o que você mostra, que é a junção de São Paulo com o Rio. Sim. A Via Dutra vira uma avenida. É um negócio que nunca saiu da minha mente, porque Sim. Isso é uma coisa que já está acontecendo? Eu acho que vai acontecer. No caso, Rio e se São Paulo encontram. se encontram por obra e graça de facilidades empresariais, Sim. de igrejas e tal, vão se juntando e viram um território à parte do Brasil e do mundo. É como se fosse uma grande... vai ter Faveloche aqui, vai ter Faveloche não sei onde, principalmente no terceiro franquia. mundo. É uma franquia como se fosse uma espécie de Serra Pelada radical e terminal, onde as pessoas vão se tornar cobaias, vão ganhar uma grana rápida, né? Mas são cobaias, né? Que toda hora tem alguém dizendo, me tira desse estado sólido, entendeu? Porque não aguenta, mas é o ritmo da vida, é a uberização existencial. Corações gritando, cérebros gritando. Alguma coisa não se encaixa. O que é e o que não é. Eu tenho uma história que eu já ouvi de você, que a Barra não é da Tijuca. A Barra é da China. É da China. Explique. Uma das lendas é que era de um chinês, chinês, né? pessoa física. Exatamente. E aí, obviamente, aí, querido, aí faz o gol, né? Começou a fazer... chinês, dono da Barra da Tijuca... Começou a fazer bons negócios. Demais. Exatamente. Né? Mas depois parece que apareceu um italiano, aí começa a turma, né? A turma. O pior que é chinês, italiano. Não muda. A globalização. O Rio de Janeiro está mais Copacabana ou Barra? Ele está mais Copacabana. Na verdade, o Brasil está bem Copacabana. É que esses caras imitam os gringos, eu sou brasileiro. Funkeiro na tu coração é uma de maloqueiro. Se tiver palco, nós toma de assalto e faz girar os pacos. DJ boy que tá no beat, segura o rasteiro. Yeah,
terceiro bola uma trave que hoje tem o Coringão na TV. Lembra a positividade que hoje em dia é difícil de ver. Agora não é vaidade, então vai na moral pra não se entorpecer. Tu que não tem necessidade aí, o fim é triste. O que é isso? Atualmente, que você não tem, não teve governo em 4 anos, porra, olha que cenário psicológico, né, que começou, se a gente resolver fazer esse alinhamento astrológico, com a frase do Roberto Jefferson pro Zé Dirceu? Pro Zé Dirceu, né, cara, em 2005. Porque Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. Você desperta meus instintos mais primitivos. Isso foi um Fiat Sifux, entendeu? Para o brasileiro. Dali em diante só aumentou aquele negócio, foi gigantesco. Essa frase se tornou uma espécie de, né? Fecha-te, Sésamo, né? Dentro do coisas. Exatamente. Não tinha me dado conta disso, meu querido. Aquilo foi, no princípio, foi esse verbo. No princípio foi esse o verbo, era 2005. 2005, quando... Chamado mensalão. Então, quando começaram certos mitos ruídos, a cair. Certos ruídos. E que artistas, a cultura, tentaram dar um jeitinho, né? De forma bacana. Um jeitinho Não, assim, nós somos o futuro do mundo. Tá. Nós somos o celeiro dos grandes sentimentos do mundo. E, para mim, eu vejo de outra forma. A minha vitalidade, o que eu vejo de vitalidade é justamente o fato de ser um território de ficção científica trash. Sei. Né? De ser, aqui é um laboratório. É assim, como é a Índia, como é a Nicarágua, como é o Iraque, como é... Pô, entendeu? Não vejo... Para mim é a turma. Né? Temos que encarar isso, essa natureza. Eu acho. Então, acho não. Eu sinto, eu vejo isso. Esta é a minha posição. Então, eu não tenho nenhuma confiança, digamos assim, absoluta nos partidos. Agora, as pessoas estão meio como zumbis mesmo, né? Vai fazer o quê? As coisas acabaram e isso é um ponto que vem sendo explorado por mais de 20 anos, por vários sociólogos. Sabe o que é curioso? Quem esteve aqui e falou coisa semelhante é Ailton Krenak, que é um cara que tem uma visão da natureza. Para você ver como é que o urbanoide e o... Sim, e a visão, enfim, ancestral mesmo, a visão preciosa que ele fala dos zumbis. Tá cheio de zumbi por aí, né? Eles devem ficar putos. Os zumbis devem ficar pensando, pô, e esses caras vivendo por aí? São preguiçosos, ficam vivendo, andando na floresta. Talvez o grande drama seja isso. Tem gente vivendo e tem gente zumbizando. Zumbizando. Eu vou lembrar a eles essa canção sua, da Fernanda Abreu e do Carlos Laufer, Rio 40 Graus, que fala: o Rio é uma cidade das cidades camufladas, com governos misturados, camuflados, paralelos, sorrateiros, ocultando comandos. Isso que parece profecia, isso tem 30 anos, sempre foi assim? Eu acho que se foi construindo isso, né? As cidades são assim. Interessante que 92 foi o ano da Eco 92. Da Eco 92, que era para, enfim, as cidades, principalmente, esse conceito era um conceito de megacidade, né? Que estava muito no terceiro mundo. Sim. Então era sei lá, Calcutá tendo uma solução urbanística de transporte ou de... Cidade do México, Tóquio, elas São dialogando. Porra, era um negócio maravilhoso. Aquecimento global. O mundo todo ali. Né? Aí você diz, porra, agora vai, né? Então aquele negócio, mas aí não. Só que não. Os jogos políticos mesmo, assim, não é. Tem um xadrez aí que você... interesse que tem entre as pessoas, nas pessoas, só que elas não prestam atenção. Você pode, se quiser... tirar o Rio e botar Recife, São Paulo. Você pode botar São Paulo, cidade da riqueza e do caos. Mas você vai botar, bota para Moscou, bota para Calcutá. De 22, é o Brasil em 22, essa letra, é incrível. Maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, purgatório da beleza e do caos. Na subida do morro. A novidade cultural da garotada favelada, suburbana, classe média, marginal.
No ano passado, você disse que o Rio estava se transformando em Gotham City. Gotham City. E cadê o Batman? Ué, o Batman era uma das principais milícias. O símbolo dele era o morcego. Ele... Eita! É isso. Ué. É uma cilada, Entendeu? Robin. Aí estava lá, exatamente, estava lá. É uma Gotham City gótica solar, né? O que é incrível, né? É aquele negócio, não, pô, tudo bem, meu filho. Bergman na Suécia é fácil, vai ser Bergman de sandália. E bermuda. É muito mais pesado, meu querido. Muito mais difícil. É muito mais difícil. Mas aí tem isso. Agora, você, diga-me, isso não está espalhado pelo Brasil? Eu creio que todos que estão nos vendo concordam com você. Né? Mas está todo mundo assustado com esse quadro. Mas todos, e aí eu digo que todos nós fomos cúmplices disso. Ninguém escapa. Não tem gente inocente nisso. Acabar de dizer paternalisticamente que nós... Ah, não, aí é o partido. Sim. É isso, eu não aquilo. sabia. Não, eu não sabia. Não, você... E aí... Como é que você vai chegar e dizer, mas não pode julgar o povo porque vai perder o emprego se fizer um negócio? Então tá complicado, meu querido. Vamos falar de uma coisa complicada. Outubro. O que você não quer que aconteça nas eleições? Que não aconteça nas eleições. Que a possibilidade é grande. Então, pelo menos isso, né? Pelo menos faz a festa sinistra da democracia, né? Então, que ela seja feita, né? Então, pelo menos isso, né? Apesar da minha descrença ontológica, mas vamos tentar, né? Porque, como a gente está conversando aqui, tá muito complicado, e porque nós temos a vitória absoluta dos centrauros. Os centrauros são os caras, metade homem e metade cargo. Eles sempre estão, né? Eles sempre estão ali. Não. Os radicais de centro, né? Exato, mas um centro, né? Só quero saber do meu pombal, do meu curral, e aí não tem... Você me perguntou como é que eu vou ter humanisticamente, para usar novamente isso, um projeto de nação. Aí eu tenho que usar de forma torta o nosso querido... pessoal do Mangue Beach, né? O nosso projeto é de uma nação zumbi. Eu vou lembrar de um evento para ver se eu jogo assim eu jogo uma luz nessa coisa, ou eu jogo uma outra substância, que é o Verão da Lata. Sim. Eu estou falando de 86. Sim. E aí Fausto Fawcett, Os Robôs Efêmeros, que é deste ano, que é o ano do Verão da Lata. Como que você compara este Brasil com aquele Verão da Lata? De certa forma, nós achávamos que estávamos dominando, né? Caminhando para a tal da social-democracia. Aí em 90 teve, enfim, olha só... confusamente, terrivelmente, mas as coisas estão ali, vamos etc. andar. Vamos ali. O barco ali, tinha um barco ainda, né? Então a gente achou que estava ficando, principalmente classe média, né? Começando, que foi uma grande movimentação ali, maravilhosa, sensacional, de rock, de jornalismo, de artes plásticas. Liberdade. Então teve uma movimentação que eu diria que foi a última vez que isso aconteceu, nesses termos clássicos, vamos dizer assim, com as pistas humanistas, né? Artes cênicas, porque elas agora foram engolidas. Tudo é entretenimento. Tudo. A vida é um reality gigantesco, um show de realidade patrocinada, cara. Não adianta você chegar e dizer, não, eu sou jornalista. Jornalista, tá bom, meu filho. É legal. Aqui está o merchan. Aqui o merchan. Me lembro logo daquele filme Network, maravilhoso, com a Faye Dunaway. Maravilhoso. Em 76, né? Que eles contratam um grupo terrorista para praticar atos terroristas e aumentar a audiência. Television is not the truth. This tube can make or break presidents. I'll put him in a hospital before I'll let you exploit him like a carnival freak. Get the #1 show in television! Como é atual aqui.
Que não, é um filme sensacional. Mas, Fausto, você veio aqui lembrar de tantas coisas para nos deixar provocados, assim. Será que o pessoal vai dormir essa noite? Ah, espero que não. Não, Vamos espero lá, que vamos não. lá. Tomem uísque com café, o Irish Coffee. Peraí. Ó, tem um intervalo pra vocês pegarem lá, porque no próximo bloco nós vamos voltar a Copacabana, porque tem ainda outras paradas lá para explorarmos com Fausto Fawcett, o meu convidado de hoje. Estamos aí. Voltamos já. Versos do poeta gaúcho Cairo Trindade. Depois que eu conheci Copacabana, desisti de ir para lá de Bagdá, para Paris ou qualquer outro lugar, mesmo que mais sagrado ou mais sacana. Esse conheceu o poder de Copacabana, né? O Fausto, como que era a infância de um moleque? Você usava óculos desde criança, não? Não, usava óculos. Né? Como é que era uma infância de um moleque de óculos em Copacabana nos anos 60? Quebrando óculos. Meu pai gastava grana com óculos toda hora. Que era pelada, era isso, coisa e tal, né? E era muito míope. Eu operei em 2015. Eu lembro, você tinha um óculos bem grosso. Exatamente. Aí, foi... A infância era, como eu te falei, tinha gente no prédio, quer dizer, tinha muitas crianças, né? Tinha muitos amigos no prédio, então era uma coisa que, obviamente, né, a garotada não vai saber porque tá eletrônica, tá digitalizada hoje, mas era, né, futebol de botão, meia, pelada na rua, etc. Futebol na rua, né? E é bom falar que é em Copacabana. E é na mesma rua? Não, é na mesma rua, mas também a gente jogava em outras ruas, porque tinha que agora, né? E tinha, obviamente, como em outros bairros, também tinha aquelas disputas, né? De marcar porrada, etc. Porrada. Tudo bem que depois agora ficou institucionalizado por causa das torcidas organizadas, etc. Mas era um dos folclores e tal. Mas era muito bom porque era no prédio, na rua, e a gente tinha todo, como eu falei, a praia e tinha as montanhas, porque a gente subia a Pedra do Leme, subia, olha, etc. Então, cara, era uma exigência total. Nós, quando a gente chegava em casa, dormíamos felizes da vida. Ele vai botar. Piquezinho dos cria. Naquele pique na coreografia. Trava na pose. Olha a batida do meu coração. Balança. O Chico Sá, que é o nosso querido cearense, que trafega por todas essas multiplicidades, ele fala que Copacabana parece São Paulo. É por isso que ele gosta. Você concorda ou é heresia do Chico? Eu concordo em parte, porque eu também gostava de dizer que São Paulo tem várias Copacabanas. Né? São Paulo tem Rua Augusta é uma coisa, você tem de várias. Descontrole, de urbanidade em profusão. Isso, exatamente, é gigantesco. Então eu prefiro dizer que tem várias Copacabanas. Então, nesse sentido, eu dialogo com a afirmação dele. Sim. Entendeu? Agora, eu continuo com a minha perspectiva de separar Copacabana do Brasil e transformá-la numa espécie de Hong Kong dos apocalipses, né? No meu peito e eu moro vizinho aqui. Eu fico desse jeito, pensando nos beijos, nos carinhos dela. A eletricidade do bairro, você chega nele e se sente que é diferente. Você olha o mar e ele te humilha. E aí, significante, é a tua. Né? Aí, não, tudo bem, cara. Deixa eu só ficar aqui um pouquinho, pegar um solzinho e tal. Né? Mas você. Aí tu olha pra pedra, onde assim. E aí, mané? Tá aí fazendo tua malcriação aí, né? Aí, e aí tem o que. Aí tu vai pro. Então eu vou para um lugar, porra, eu fiz isso aqui. Quer dizer, a minha turma fez, eu construí edifício, tem encanamento, tem isso, tem aquilo. Aí você vai para um terraço. E olha aquele mar. Aquele mar de difícil, de coisa. Aí, de novo, você vê a insignificância, mas a insignificância da multidão, né? Da outra. Aí os dois, porra, é uma coisa maravilhosa, é um sentimento, cara. Eu só não digo religioso porque... religiosidade é um negócio que dá e passa. Eu tô sentindo que você está quase abrindo uma igreja. Isso é possível ou não?
Será? Eu tô sendo... olha o rosto dele, pessoal. Vocês estão percebendo que ideias existem deste projeto. Você diz que parou de beber e aceitou a insatisfação crônica em 2008. Sim. 14 anos. Cara. 14 anos. Continua? Direto. Claro que eu parei de beber por razões. O meu médico, um grande João Manuel Pedroso, disse, ou vai ou fica. Meu Já tinha dado cartão amarelo 2 vezes? Não, ele na verdade, até que me indicou, ele foi o Barrão mesmo. Salvaram minha vida, os dois, porque ele chegou lá, cara, você está com uma doença seríssima, o coração está explodindo, você vai... Né? E eu realmente estava, já não conseguia nem andar direito. Né? E bebendo. E ele falou, e não é só isso, porque todos têm a ilusão de que é o fígado. Não, se eu ficar 2 meses sem beber, é um animal, né? Nossa, meu querido, quando você bebe mesmo, profissionalmente, industrialmente, como eu bebi, de manhã, agora com período, né? Trabalha, bebe, trepa, bebe, então não sei o que, bebe, não sei o que, bebe, mete a cabeça no poste, bebe, né? Então, todo ele não tem, você fica com um recife de corais em volta do fígado, que não adianta você ficar 2 meses sem beber. E não é só isso, ele afeta o sistema circulatório, o rim. Ele falou, você vai fazer hemodiálise, meu querido, daqui a 15 dias, se continuar. Aí, bateu aquele negócio, foi instantâneo, cara, não teve cold turkey, não teve peru frio, não teve nada, meu querido. Foi ali... direto, baixou mesmo ali o negócio. Agora, fiquei 1 ano me esgueirando assim, né? Porque tinha bar em tudo que é lugar, né, cara? Aí eu andava que nem um... E aí que você percebe, né? O quanto tem. Isso, né? exatamente. Cara, tem aqui. Aí eu parei e aí é esse outro lado, né? De certa forma, claro, havia todo um amor pela bebida. Eu até hoje passo, vejo, quando tem aqueles altares de bebida em boteco, eu fico ali, rezando o dia, entendeu? Vou embora, aí vou embora, aí sai, vou embora, cara. Aí, tá tudo bem, sem problema, mas tinha esse lado maravilhoso, mas tinha um outro lado que a gente sabe disso, né? Patético, é triste. Você termina uma noite, chega de manhã, tu tá ali tomando uma última, tem um negócio que é horroroso também. Mas ao mesmo tempo estamos falando da vitalidade humana que tem esses 2 aspectos. Então, sem problema. Isso ali. Então eu falei, não. Então, e esse outro lado era meio muleta, porque chega uma hora que você fica só mórbido. Você não tem mais prazer exatamente, você está ali mórbido. Sei. Então eu estou fora dessa... Esse não precisa. Dessa ontologia. Eu falei, então, está me protegendo dessa insatisfação crônica. Porque agora eu não tenho filtro. Não tenho... Vem. Ele estava te protegendo disso. Exatamente. Não quero... Que coragem, hein, Fausto? Não quero proteção, não, cara. Coragem eu gosto boa disso. Dessa. Não, foi... Pá! Gilberto Gil disse que a Bahia deu régua e compasso para ele. Sinto muito, mas Copacabana me deu a papelaria inteira. Baby! Um batidão de groove nas ruas de Copacabana. Nas ruas de Copacabana. Qual é a sua memória mais antiga? Você tem uma que você guarda? Memória mais antiga, quando eu tinha 5, 6 anos. Aí eu morava no Leblon, tinha um bailinho de carnaval que estava rolando e tal, estava tudo meio pardo e tal. Aí me aparece uma personagem Technicolor, né? Que era? Aquela pele branca, olho azul, vestida de chinesa. E aí até posso fazer essa ponte indígena, xamânica, cibernética e totalmente holística e tal, porque eu gosto daquelas fábulas ancestrais que dizem que você tem uma imagem que vai te acompanhar, entendeu? Às vezes o cara fuma alguma coisa, bebe alguma coisa, mergulhado num caule, não sei o quê, papai, aí tem a visão, essa visão vai te acompanhar, né? Um búfalo, um grampeador, não sei o quê. Então o cara chega...
Aí era aquela garotinha loura de 6 anos, né? Então... Uma loura de 6 anos... Vestida de chinesa. Que brotou na sua frente. Exatamente. No meio de um baile de carnaval. Eu nunca tinha visto uma figura daquela ainda, né? Technicolor. Technicolor. E ela tem nome? Você chegou a conversar com esta... Não, meu filho. Com esta imagem? Eu emudeci, que era a minha função. Eu estava recebendo a informação. A informação, cara. Que isso, que cara? Era para a vida inteira. Não, então, por isso... E é para a vida inteira que você leva esse mito, né? Exatamente. A figura então, é isso aí. Da loura, né? Do poder da loura. Você tem fôlego de 13 gatos? Ah, eu tenho uma que é... Antes, porque eu nasci na Prado Júnior... E antes de irmos para o Leblon, nós fomos fomos morar na Glória. Havia um programa Disneyland, era o Walt Disney, à tarde, no sábado. Cara, esse negócio... Na TV? Na TV. Então, você associa o Walt Disney incorretamente, né, a... infânciazinha e tal. Não, o cara era um grande, sim, perverso, maravilhoso, mago. Imagens chocantes, né? E aí, cara, tinha uma imagem fantasmagórica. Era para criança aquele negócio. Anunciando a Disneylândia. O programa. World, o programa. Era mesmo, era um fantasmão assim, um rosto bem... Aí falava do Mickey, falava anunciava as coisas, aí saía a coisa, a máscara assim, aquele negócio, aí vinha, ela se transformava numa garrafa de Coca-Cola. Aí eu fui batizado, cara. Ali eu fui batizado, meu Deus do céu. A escuridão da Coca-Cola, eu estou ali, porra, tal. Então essa foi mais uma imagem que me fundou. Que imagem foi essa? A Disneyland. E eu fico pensando assim, existiu isso? Sim. O que te dá medo? Pasmaceira. Isso é que me dá medo, né? Então, não tem... Quando alguém vem com Imagine, eu fico nervoso. Eu fico nervoso. Respeita os conflitos. Respeita os confrontos, cara. Os distúrbios, pelo amor de Deus. O mundo, o cosmos é agonia de encruzilhadas. É isso que faz você, né? Exatamente. A vida é a secretária rebelde da morte. Ela é isso. É isso que ela é. Que a morte é que manda. Entendeu? Aquela grande coisa e tal. Aí a vida para. Então, vamos lá, vai ter filho, você tem uma coisa genética e tal, vamos lá, vamos fazer civilizações, vamos e tal. Aí a morte ali. Tá bom, vai, meu filho. Tá bom, o tempo está a meu favor. Exatamente, tá tudo. Mas volta, meu querido. Faz a tua malcriação e volta. Entendeu? Vai lá. Então, será que isso ainda vai dar numa igreja e você vai ser o nosso bispo? Rapaz, me aguarde. Me conte. Eu me tô aguarde. sentindo que olha isso... a água do... Deixa eu olha, por via das dúvidas, eu vou beber dessa água. Isso, exatamente. Beba dessa água. I wanna be loved by you, just you. A gente demora anos para se encontrar e só hoje eu descobri, é Fausto Borel Cardoso. Exatamente. Você né? tem um nome que é absolutamente Rio de Janeiro. O Borel Cardoso, Fausto, então me diga o que é a vida. Bom, já falei que ele é a secretária malcriada da morte.
Principalmente isso, né? Mas eu gosto de uma frase do nosso querido Gonçalves Dias. A vida é luta renhida, viver é lutar. E por quê? É luta sempre, é luta todo dia, não é luta de um desespero. Mas para você se afirmar, né? Como pessoa, o amor, a nossa batalha pelas rações afetivas, né? Ou então, como eu já vi outros 2 entrevistados seus, uma entrevista que eu achei excelente, oh, meu Deus, do costureiro não é a palavra, meu Deus, como é? O mineiro. Ronaldo Fraga. Muito bom, ele fala do susto, né? Então tem várias, isso é que eu gosto, porque é um susto, né? Então você tem aqui um susto da existência, vai lá, vai! Quando ele falou na época, eu te juro, eu lembrei do disco, na hora. Básico Instinto. Sim, é. Na hora, isso eu lembrei. aí, isso aí. Você me desperta os meus mais básicos instintos. Eu falei, será que ele foi no show? Foi dolorido e gostoso. Isso, exatamente. É Como assim a tal da vida. Lembram-se dela? Foi isso.